Oi pessoal, meu nome é Gabi Lutberg, eu sou autora do livro As Aventuras de Victor Scott, que foi publicado em 2018 pela editora The Books. É um infanto-juvenil, se passa mais ou menos nas décadas de 40 e 50. A história fala de um garoto que tinha apenas 9 anos quando resolveu fugir de casa porque não aguentava mais a violência doméstica. A história é cheia de reviravoltas, é uma delícia de ler, a leitura é muito rápida e eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Beijão! As Aventuras de Victor Scott. Gabriela Lutberg, narração Tiago da Silva. Eu preciso contar uma história antes que meu pó volte à terra. Sinto que não me restam muitos dias. O ponteiro do relógio tem passado depressa e o calendário já se fez desnecessário depois da 8ª década. Não pense que este livro se trata das confissões de um velho enfadado, muito pelo contrário. É a história de Victor Scott, um garoto inglês que deixou uma bela lição de vida para todos nós. Capítulo 1. O ovo de galinha. Tudo começou em Londres, na época em que Victor Scott tinha apenas 9 anos. Ele era filho único de Thomas e Lucy, o casal mais improvável que já se viu. Aquela família morava numa pobre casinha conjugada em Notting Hill. Era possível ver as paredes descascadas e algum mofo no teto. Como não tinham cama, eles precisavam dormir nos colchões velhos que o Sr. Thomas havia ganho dos pais antes de se casar. Não pense que o bairro era tão charmoso quanto hoje. Na década de 50, imigrantes negros do Caribe ocupavam a região com toda sorte de preconceito e miséria. Pela primeira vez, Londres vivenciava conflitos raciais. Teremos tempo para falar sobre o coração da Inglaterra, mas, por ora, isso já nos basta. Vá, meu bem, tome a moeda e nos traga o maior ovo de galinha que conseguir. Era assim que a Sra. Scott acordava o filho todos os dias. Um beijo e um pedido sincero de que ele voltasse com um generoso café da manhã. Um ovo de galinha para 3 pessoas. Tudo o que o dinheiro podia comprar. Antes que comece a sentir pena de Thomas, que de fato era digno de compaixão, devo dizer que o homem trabalhava na grande fábrica de sabão da cidade. Não ganhava lá essas coisas todas, mas gastava quase tudo com bebida. Nunca passaram fome, é verdade, mesmo assim sentia uma constante sedução de vazio na barriga. Quando o estômago não estava roncando, Victor Scott pensava estar doente. Dona Eva, bom dia. Vim comprar o nosso café, disse o menino todo sorridente numa manhã qualquer. Café? Pobre criança, resmungou a velha baixinho. Diga à sua mãe que levaram a outra galinha esta manhã. As que ficaram já estão muito velhas, acho que logo não teremos mais ovos. Não há nada o que ela possa fazer quanto a isso, não é verdade? Então acho melhor não dizer. Minha mãe sempre diz que não devemos ocupar nossa mente com problemas que não podemos resolver. É muito cansativo, sabe? A mulher fez uma expressão indecifrável. Vá, entre. Veja se consegue achar algum ovo. Era quase tão pobre quanto os Scott, mas ainda podia dar-se ao luxo de vender alguns ovos diariamente. Isso quando não apareciam os ladrõezinhos pela madrugada. O terreno era bastante abandonado, cheio de entulhos e buracos causados pela chuva. Além do mais, o mato chegava ao tornozelo, então Dona Eva, que era velha e cheia de dores nos ossos, não conseguia se abaixar para procurar a mercadoria que vendia. Victor fazia isso por ela. Agachava e enterrava as mãos no galinheiro. Por causa do matagal, mal conseguia ver o que apalpava, então por várias vezes voltava para casa com as mãos picadas de formigas e com o terrível cheiro de titica. Mas o menino inglês nunca reclamou.
Não era que fosse excessivamente bom ou tivesse alguma demência, pelo contrário. Entendia bem que quem não vive para servir, não serve para viver. A senhora Scott recebia com um beijo na testa e mandava tomar banho. Enquanto isso, cozinhava o ovo e cortava em 3 fatias. A parte do meio, que é mais saborosa por causa da gema, sempre ia para o Sr. Thomas, pois ele alegava ser o chefe da casa e merecia certos privilégios. No almoço, a jovem senhora fazia um caldo de legume barato e, acredite, era o prato preferido de Victor. No jantar, nada além de um pão seco para cada. Certa vez, ao voltar do galinheiro, o menino pensava no quanto seria maravilhoso crescer. Finalmente poderia ser o protagonista da sua própria história, ajudar as pessoas e ser respeitado como os adultos geralmente são. Com essa distração, tropeçou numa pedra e o ovo se quebrou. Agora não tinha nem o dinheiro, nem a comida. Quando chegou em casa, o pai, que parecia ter amanhecido já embriagado, bateu muito nele e o chamou de vagabundo, porque nem para trazer um ovo de galinha servia. Apesar de todo o choro, o cinto do Sr. Thomas não doía tanto quanto a fome. E Lucy? Você deve estar se perguntando. Ela era pálida, triste, com olheiras profundas, já não tinha força nem para defender o filho e que apanhava por qualquer motivo. As últimas 3 vezes que tentou colocar limites no marido também sofreu agressão, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que ela era a conhecida como a Senhora White, uma das mais belas e nobres moças da Inglaterra. Como foi parar ali? Venha comigo, eu vou lhe contar tudo. Capítulo 2. Férias de verão. Na verdade, tudo começou mesmo foi nas férias de verão. Eu não posso contar a história do menino sem falar dos pais. Vamos voltar ao tempo, 10 anos antes, e eu garanto que será uma grande aventura. Lucy e Sofia estavam excessivamente alegres pela viagem que fariam. Paris era o destino, assim como todos os anos. As empregadas corriam de um lado para o outro tentando arrumar as malas, enquanto o Sr. White gritava ao telefone com algum funcionário provavelmente surdo. Lucy era mais velha e lia em voz alta a matéria principal de uma revista famosa, Como as Mulheres Devem Tratar o Marido. E Sofia ridicularizava tudo o que ouvia. As 2 irmãs foram criadas quase a vida toda sem a mãe. E havia quem dissesse em Mayfair que a agenda cheia das senhoritas White era uma estratégia para que elas esquecessem o sofrimento do luto. No entanto, posso assegurar que o poderoso banqueiro oferecia uma educação muito privilegiada às filhas porque tinha medo da ignorância. Ele pagava aulas de etiqueta, canto, artes, oratória, religião e francês. Além de tudo, as jovens sabiam calcular e adoravam ler. Eram perfeitamente capazes de discutir qualquer assunto numa roda de homens experientes. Lucy, Sofia, eu sinto muito. Não vamos poder viajar agora. E estou com alguns problemas no banco. Ah, papai, outra vez? Lamentou a primeira. Quanto mais velho, mais mentiroso fica, resmungou a outra. O pai não sabia o que dizer primeiro, tentar se explicar ou punir a caçula pelos maus modos. Ele não entendia como as 2 irmãs, que tiveram a mesma educação, podiam ser tão diferentes. Sofia era muito mais atrevida e de gênio impulsivo. Isso era praticamente um convite para que ele a castigasse semanalmente. Lucy, por outro lado, lembrava muito a falecida esposa. Mas quer saber? Não havia ninguém mais parecido com o Sr. White do que a filha mais nova. Pois bem, como eu ia dizendo, tudo começou nas férias de verão. Lucy implorou para conhecer a exposição de pop art no centro da cidade. O Sr. White não gostava da ideia porque nunca considerou os quadros de Andy Warhol, por exemplo, de bom gosto. Eram vulgares demais, mas sentia que não seria justo negar o pedido.
Lucy, eu gosto das artes elevadas, como a dos expressionistas. Não vejo colagem com bons olhos, mas, para ser sincero, penso que essa moda parece mais uma brincadeira de criança. Ah, papai, não seja tão rude, respondeu a moça cheia de mansidão. Vá, eu confio em você, ele riu. Sei que não perderá o bom senso com algumas horas numa galeria criada para a massa. Pelo menos compenso a viagem que não fizemos. Quanto absurdo! Não pode ser tão ruim quanto me faz crer. Na verdade, sei que nem conhece o que está criticando. Aquela conversa rendeu mais do que era esperado. Uma dose de provocações, 2 colheres de argumentos, e ninguém chegou ao consenso. Você talvez entenda se já viu 2 leitores contemporâneos discutindo. Um prefere os best-sellers, o outro os clássicos. Quem estaria certo? E quem poderia dizer? O que eu sei é que Lucy foi à exposição de pop art, mas não foram as telas que mais chamaram a atenção da senhorita White, e sim Thomas Scott, um pintor desconhecido de Covent Garden. Capítulo 3. A Galeria de Pop Art. A galeria estava repleta de cores e jovens ingleses, tudo combinando perfeitamente com o mundo otimista da década de 50. A Segunda Guerra Mundial havia chegado ao fim e um turbilhão de novidades permitia o acesso à cultura. Eram revistas coloridas, televisão na maioria das casas, propagandas da alta qualidade, produtos com embalagens belíssimas, o cinema estourando e o mundo da moda lançando o que tinha de melhor. Foi nesse contexto que nasceu a pop art, uma expressão popular, jovem e produzida em massa. Não era uma arte vazia, como pensava o Sr. White. Na verdade, ela tinha muita ideologia em seus traços, uma crítica à sociedade que se lambuzava no consumismo. Algum tempo mais tarde, Andy Warhol pintou Marilyn Monroe logo depois que ela morreu. E, se você não sabe, a obra era um contraste entre várias imagens coloridas, simbolizando o auge da atriz, e outras em preto e branco, lembrando quanto somos passageiros nesta terra. O ícone americano era a prova de como a sociedade midiática pode esvaziar as pessoas como se fossem objetos prontos para o uso. Enquanto Lucy se deslumbrava com a exposição naquela tarde, um rapaz entrou no salão pedindo a atenção de todos para que vissem sua tela. Era uma magnífica colagem com vários artigos de consumo. Obviamente ele foi expulso porque fazia barulho e a obra nem estava catalogada. Todos riram do vexame, mas logo voltaram a se distrair com os artistas renomados. A moça, por outro lado, foi dominada pela infeliz empatia herdada pela mãe. Em passos rápidos, acompanhou o desconhecido até vê-lo sendo enxotado pelos seguranças. "E não volte mais aqui!" gritou um deles. "Vocês ainda vão ouvir falar de mim!" respondeu, enquanto se levantava do chão e limpava o quadro. Com licença, o senhor está bem?" perguntou a jovem, cheia de pudores. "Pareço bem, madame?" "Bem, eu queria dizer que apreciei muito a sua colagem." "Ah, é mesmo?" sorriu animado, ajeitando o cabelo para trás. "Obrigado. Meu nome é Thomas Scott. Prazer. Lucy White. O prazer é meu, Sr. Scott." "White? White. Conheço alguém." Lucy não estava à vontade. Thomas cheirava álcool e parecia um pouco confuso. O senhor gostaria de vender o quadro?" Foi logo ao ponto. "Vender? Só se a senhorita me provar que merece levá-lo." "Provar? Eu tenho dinheiro, Sr. Scott. Acho que isso basta para uma venda." "Ah, o capitalismo!" gritou. "Eu sou um artista, Sra. White. Sem reconhecimento, é verdade, mas um artista. Não estou negociando chuteiras. É poesia em tela, é denúncia em cores." Reduziu o tom e completou. "Nenhum dinheiro do mundo pode pagar por este quadro, mas se me disser por que o deseja, então eu o darei como um presente sincero." Lucy sorriu aliviada. Ele não era louco.
Afinal de contas, era um poeta, nem sempre é fácil distinguir. Sem perceber, em 20 minutos, os dois estavam sentados numa cafeteria do outro lado do quarteirão, rindo como velhos amigos e comparando as pinturas britânicas com as obras americanas. Por fim, marcaram o encontro para a semana seguinte no mesmo local e horário. Thomas prometeu ensiná-la algumas técnicas com tinta acrílica e látex. A senhora promete que virá? Ele perguntou com certa ansiedade. Senhor Scott, eu dei a minha palavra. Isso é bastante, acredite. Lucy voltou para casa com a sensação de que levava um pouco de Thomas consigo. A empatia havia se transformado em apreço. Ela não via a hora de reencontrá-lo. Você sabe como são as moças. Podem dormir como anjos quando estão imensamente felizes depois de tanta cortesia. No entanto, aquela noite não terminou bem. O Sr. White estava no escritório passando um pouco de gelo no olho roxo. Ele havia brigado com um membro do clube de torcedores do Chelsea pela manhã. Ah, meu Deus, quem o feriu, papai? Você não o conhece. Que absurdo, que deselegante. Tudo por causa do futebol, Lucy. Papai desmereceu um dos jogadores e o homem resolveu fazer o que fez. Lembrou Sofia, ainda revoltada com o desfecho da história. Mas ele tem que pagar por isso. O senhor não chamou a polícia? Ah, deixei passar, Lucy. O infeliz se chama Thomas Scott. É um bêbado, desordenado, sobrinho de um grande amigo meu. Deixei passar. Fim da narração. Bem, vocês podem estar se perguntando cadê o resto da história, não é? Mas esses são apenas os 3 primeiros capítulos do livro que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vocês poderão adquiri-lo pela Amazon e também vocês poderão acompanhar os capítulos que estão sendo postados pela plataforma Wattpad. Vai lá, curte o trabalho da Gabriela, uma amiga minha de Recife, e comenta lá, deixa estrelinha, joinha e compartilha esse vídeo, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.